Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henry e você está no Elementalizando, o canal mais elemental do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Fire Force, né? A terceira temporada de Fire Force. É uma temporada com episódios legais, mas está mais morna por ironia do destino. E tanto que eu não estou nem fazendo vídeos sobre. Tivemos ali a luta, a conspiração lá do evangelista para dominar o Império, a conspiração lá toda lá. O golpe que teve, e aí, bom, capturaram o Og, Og o nome o chefe da Divisão 8, né, para transformar ele no Infernal. Teve a luta do Shinra contra o Burns, né, tudo mais, mas até aí tava tudo normal, né, sem nada, nenhuma coisa, achando até que tava demorando demais esse negócio, demorou vários episódios, né, mas já terminou essa parte, e agora viemos para a investigação da Hibana, na Princesa Hibana, aquela gostosa, que descobriu lá que o que aconteceu no orfanato, essa parte é interessante, né? O que aconteceu no orfanato, né, não foi um acidente, foi proposital, foi um experimento, né? E vamos falar aqui, tanto dessa parte, não vamos falar do episódio todo não, quer dizer, vamos acabar falando do episódio todo, mas na verdade é para falar desses pontos específicos, né? São reviews profundas dos episódios, não. É mais desses pontos específicos do episódio 8 e do episódio 9. Vai acabar sendo uma review dos episódios, mas enfim, vocês vão entender enquanto estiver assistindo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ligar as notificações para ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo novo, clica no gostei, me segue nas redes sociais que vão estar passando aqui do lado, e comenta aí, você está assistindo Fire Force? Se você souber o final, por favor, não conta, tá certo? Porque esse é o motivo principal para assistir a terceira temporada de Fire Force e também a Tamaki. É isso, vamos lá. Tô contando contigo. Ok, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, ó, o episódio 8, depois dessa treta tudo que teve com o capitão da oitava, né? Og ou Obi, acho que é Obi. Né, eles foram salvos lá pelo capitão da sétima, o Benimaru, né? E tal, e foram para Asakusa, que é o lugar lá do sétimo. Enquanto isso, a Princesa Hibana, que gosta de pisar nos outros e chamá-lo de cascalhos, tem quem curte, tava investigando sobre os tal dos doppelgangers. Eu lembro que eu não estava me lembrando desse termo doppelganger, não lembro quando foi que foi mencionado. Mas ela descobriu que a combustão humana sinta-se livre para me corrigir se eu falar besteiras. O comentário está aí. Seja um professor, tá certo? Vamos lá. Então, a Princesa Hibana, ela descobriu, né, que os infernais, eles não são acidentes, né? A combustão humana acontece porque existe uma cópia de uma outra pessoa lá naquele outro mundo, no inferno lá, que acho que é Adora, né? E aí, quando essa cópia tenta vir para o mundo real, ela acaba se fundindo com a versão original, né, do nosso mundo, e aí essa fusão é a combustão humana. E para causar essa fusão, existem os insetos, né? Se você assistiu Fire Force nas outras temporadas, você deve lembrar desses insetos. Quando esse inseto entra na pele, faz essa fusão, e essa fusão causa a combustão humana, né? E aí o plano lá dos evangelistas é isso, né? O cataclisma, né? Ela descobriu, né? Que, tipo, a igreja, na verdade, foi um laboratório aquilo dali. As freiras, né? As freiras crianças, né? Elas foram experimentos. Dentro da comida delas, né? Tinha os insetos. Que desgraça, cara. Que mente doentia dos vilões aí da história. Tem uma freira aí que é a vilã, né? Tanto que o nome do episódio é Santa Madre da Escuridão. É um negócio diabólico, cara. Ela, fez as meninas comerem insetos, né? Os insetos que transformam. E aí, isso causou a combustão, né? Ou seja, toda vez que tem uma combustão humana, realmente são os insetos. As pessoas só não veem os insetos, mas eles vão lá e causam a combustão, né? E aí fizeram experimentos com essas crianças, né, para transformá-las em infernais, né? E aí, por exemplo, a Rimana sobreviveu porque ela é uma controladora de fogo, né? É esqueci como é que é o termo que usa,
né? Enfim, ela é controladora de fogo. Eu acredito também que a Sista, né, a irmã a Iris, né, ela também seja algum tipo de controladora de fogo, só que nem sabemos, né, talvez ela seja um pilar, não sei. Não sei se até você já explicou, mas deu muito a entender que é tipo isso, né. E aí a Zorra da freira, da madre lá, ela estava viva, né, eles encontraram, a Ribana encontrou lá embaixo do convento lá que estava em chamas, encontrou lá as anotações explicando isso, e a madre ainda estava viva. E inclusive as garotas que viraram infernais, ela ainda estava mantendo em controle. Né? Ou seja, debaixo de uma freira sai uma sombra com um bocado de demônios, que são essas demoniazinhas aqui. Né? E as coitadas estão desde aquela época em sofrimento eterno, pedindo, nos ajude, nos ajude. Desgrama, mano. Isso foi forte, cara. Isso achei pesado, cara. Achei pesado. E aí, por que eles estão fazendo isso? Eles estão querendo alcançar aquele outro mundo. Né? O cataclisma que aconteceu foi a tentativa de trazer o outro mundo para esse mundo, né? Fundir os dois mundos e transformar a Terra em uma bola de fogo. Destruir o mundo. Só que não deu certo e aí só destruiu parte do mundo. Né? Foi esse o negócio que aconteceu. Né? E aí depois que descobriu isso, a Ribana tentou atacar a freira, só que a freira é forte pra caralho, velho. A Zorra da Madre lá, eles tiveram que fugir. Ela, aquele lá que usa um trombone que congela as coisas, e o outro que eu não lembro qual é o poder. Eles conseguiram fugir de lá com a ajuda de um outro cara que tava em cima, né? Fugiram e, bom, descobrimos, né, essa coisa toda aí, né? E tá, a segunda parte do episódio já foi uma coisa mais, né, aquela comédia clássica ali do Atsushi Okubo. Né, o Asa, né, o nosso rei Arthur de Meia Tigela, né, ele tava lá triste porque ele não conseguiu vencer o inimigo lá da batalha para resgatar o Obi, né, que o inimigo era tipo um dragão e ele, como cavaleiro, tinha o dever de derrotar o dragão. Só que ele não conseguiu. E inclusive perdeu a Excalibur dele, né? A espada dele, né? Não tô enganado. Ou não foi o suficiente, ele ficou triste. Tava até deixando essa maluquice dele de ficar achando que é um cavaleiro aos pouquinhos. Eu falei, pô, vai evoluir e tal. Só que essa parte até do episódio fica assim, deu uma caída, né? E tal. Mas no episódio seguinte, que começa, que é mais voltado para esse tema, né? Do Arthur tentando achar o oricalco, que é o mineral sagrado lá para formar a Excalibur, né? Nossa, esse episódio teve umas entrelinhas ali, classe S, né? Nem para dizer assim, classe A, classe S, que eu não tava dando nada e eu achei que foi muito, muito inteligente como foi feito, né? Esse aqui já é episódio 9, tá bom? Então, eles estão lá na aventura, né? O Vulcan e aquela outra de cabelo vermelho também, e o menininho que parece um chinês, enfim, tava lá acompanhando eles, e aí na brincadeira, né? Fizeram tipo toda uma quest para o Arthur voltar para o lugar lá que eles iam comprar os minérios para fazer a espada dele, só para convencer ele que tem que funcionar assim. Né? Só que nas loucuras do Arthur, eles quiseram invadir o Niter, que é aqueles lugares subterrâneos lá, que acontece um bocado de treta. E aí, tá, bora. Eles foram lá, e aí o Arthur, em primeiro momento, ele achou estranho que tinha alguém lá. E a gente descobre que os pais do Arthur estavam no Niter esse tempo todo. Aí, pera aí, o quê? E aí que vem as loucuras, né? Essas partes você fica assim, ué, que maluquice é essa que tá acontecendo? Os pais deles estavam lá, e a gente descobre que eles dois abandonaram o Arthur. Eles estavam endividados. E eles simplesmente abandonaram o Arthur. E escreveram uma cartinha assim, ó. A partir de hoje, o castelo é seu, você é o rei. Sim, eles estavam endividados, eles fugiram de casa, deixaram o filho sozinho e mentiram para o filho. Só que aí eles começam a falar, e aí a gente fica pensando, pô, eles também devem ser malucos, né? E tal, bom, isso já é maluquice, mas acho que eles podem ser tipo malucos que nem ele, mas não, só são dois pilantras filhos da puta, e que não para de mentir. Eles chegaram falando, não, eles falaram as coisas que aconteceram ali da trama, isso até que fiquei meio confuso, como é que eles já sabiam, não sei se eles chutaram e acertaram,
ou eles souberam de alguma forma, né? Mas eles sabiam da questão dos doppelgangers, eles sabiam de tudo que estava acontecendo, que o mundo ia acabar e tudo mais. E aí falaram que ele era um profeta, que tudo mais. O pai do Arthur falou que era um profeta. O Arthur não estava puto com essa situação, porque na cabeça dele, ele realmente entendeu. Os meus pais tiveram que sair por uma causa maior para defender o mundo, proteger o mundo e deixar o castelo sob minha proteção. Ele interpretou desta forma. Vá seguindo, vá acompanhando, né? E aí, bom, os dois lá explicaram que eles estão vivendo ali porque... Explicaram para o Vulcan, né? Que eles estão vivendo ali porque eles tinham um restaurante, o restaurante faliu por conta de questão dos infernais, né? Pegou fogo lá e tudo mais, entre outras questões também, não foi só por isso, faliu, e aí eles dois fugiram e foram, né, fugir das dívidas, viver lá no Niter, né? E abandonaram o filho, né, a própria sorte. Pô, sacanagem, independente de qualquer motivo, sacanagem. E aí a gente descobre que eles tiveram 3 filhos no Niter. Só são 2 filhos da puta, velho. Só são 2 filhos da puta. E abandonaram o filho, tiveram mais 3 filhos depois lá, vivendo escondidos, né? E aí depois, o interessante dessa parte, uma parte interessante também dessa parte, é que eles tinham lá várias coisas acumuladas do período antes da catástrofe que aconteceu. Inclusive uma ponta de foguete. Essa ponta de foguete o Vulcan pegou para fazer a espada do Arthur, né? Que é, assim, uma ponta de foguete que aguenta temperaturas absurdas, né? Ou seja, é o oricalco, né? Digamos assim, né? E aí pronto, pelo menos encontrar os filhos da puta dos pais do Arthur, né? Serviu para isso, né? Para encontrar esse material, né? E aí, bom, depois os pais do Arthur saíram do Niter com os 3 filhos e foram viver na superfície. Ou seja, moral da história, eles só são filhos da puta. Só são filhos da puta monstruosos, né? Que abandonaram o filho para fugir de dívidas e também tiveram outros filhos e depois nem estavam lá escondidos nem por causa de nada. Eles estão nem aí pro Arthur. A verdade é essa, eles não estavam nem aí pro Arthur, só abandonaram o filho, velho. Só são 2 filhos da puta. E aí é que vem a parte interessante de fato. Acho que a gente pode concluir que o Arthur ficar nesse Chunibyo, né? Pra quem não sabe o que é esse Chunibyo, é a síndrome da 8ª série, né? Ficar ali fingindo que tá num mundo de fantasia, coisa do tipo, né? Ele ficar nesse Chunibyo é a forma dele de fugir dos traumas, cara. Porque o que ele viveu, né? Os pais dele abandonarem ele por pura filha da putice é traumatizante para qualquer pessoa ficaria, né, odiaria o mundo, né, e seria né, enfim, poderia ser uma pessoa horrível, mas não, o Arthur é uma pessoa, né, honrada pra caramba, ele se viu como um cavaleiro, tem que proteger os mais fracos e tudo mais. Então, ele não odeia, depois de descobrir tudo isso, né, bom, ele não viu dessa forma, ele viu de forma fantasiosa, né, ele não odeia os pais de forma nenhuma, né, ele não tá nem aí que os pais largaram ele, na verdade. E tudo isso que ele faz é para vencer o trauma. Atsushi Okubo, né? Quando a gente fica pensando, os personagens são vazios, essas coisas não têm sentido, zorra nenhuma. Pode ser que o autor depois, né, trabalhe isso mais pra frente. Alguns não trabalham, mas o Atsushi Okubo, escreveu o Soul Eater, né? Ele fez Soul Eater. Então, as coisas que ele fez ali, ele vai conectar de alguma forma bem interessante depois. E essa aqui foi classe S, cara. Essa aqui eu achei fenomenal, porque até então, pra mim, era só maluquice dele. Eu tava vendo assim, agora o Arthur vai deixar essa maluquice, né, e tal. Mas se ele largasse essa maluquice, acho que ele perdia a esperança de viver, cara. Essa que foi a parte top, classe S, do personagem, né. A gente sabe agora por que ele faz essa maluquice de ser o rei Arthur, de ver o mundo de uma forma fantasiosa. É pra vencer um trauma absurdo que ele viveu. Muito bom, muito top mesmo. Tá uma temporada bacana. Tirando essas partes a revelação, as revelações, o Eiichi Tamaki, e também essa parte, né, do desenvolvimento do personagem, ela tá uma temporada mais morna, né? Mas, ironicamente, até que com as lutas bacanas, mas tá mais morna. Mas não está ruim.
né? E eu vou continuar assistindo, porque eu quero ver como é que vai ser a conclusão disso, que eu tô com expectativa alta. Todo mundo falou na época que foi muito bom, que conectava com o Switch de alguma forma. Quero saber. Não me conte se você souber, não me conte seus problemas, tá bom? Mas eu vou continuar assistindo. E você ainda está assistindo o Fire Force? Percebeu isso também como eu percebi? Já sabia disso ou pensa diferente? Coloca aí nos comentários, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ligar as notificações para ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo novo. Clica no gostei, me segue nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!